Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 9. E hoje nós vamos estar certificando o peso de uma aliança, né? Quando nós fazemos uma aliança, essa aliança ela não tem quebra. Não tem como quebrar uma aliança. Deus ele não invalida pacto, muito menos ele rompe com a aliança que ele faz com o seu povo. A palavra de Deus ela está escrita assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquele lado do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em todas as costas grandes do mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram a eles de acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeá, ouvindo que Josué fizeram com Jericó, com Ai, e também usaram também de astúcia e foram fingindo embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odre de vinho velho, rotos e remendados. E nos pés o sapato velho, remendado, as vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué no arraial de Gilgal, e disse-lhe a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora um concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois? De onde vindes? E eles responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a fama de tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis, os amoreus, que estavam além do Jordão, a Seó e ao rei de Esmon, e o rei Og, e o rei de Baza, que estavam em Astarode. Pelo que nós, os anciãos, e todos os moradores da nossa terra, nos falam, dizendo: tomai convosco a vossas mãos a provisão para o caminho, e ide-lhe de encontro, e dizei: nós somos os vossos servos, fazeis, pois, conosco um concerto. E este nosso pão tomaram quente na nossa casa para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui, que agora já é seco e bolorento. E esse odre que nós achamos de vinho era novo. Ei-lo aqui, já rotos, né? Estão as nossas vestes e sapato, já tem envelhecido por causa de muito longo caminho. Então aqueles homens de Israel tomaram as suas provisões e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez com eles e fez um concerto, né, que é um pacto.
E com eles, e diria, a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim dos 3 dias, depois que fizeram concerto com eles, ouviram que eram vizinhos e que eram moradores deles, porque partindo dos filhos de Israel, chegaram à sua cidade no 3º dia, e a cidade de Gibeão, e de Sifira, e de Beerote, e de Queriate Jearim. Meus irmãos, esta palavra, na qual nós iremos fazer menção dela, ela trata sobre uma aliança, né, que Deus fez com os gibeonitas através de Josué. Aqui no capítulo 9 de Josué, nós vemos que a aliança de Israel, quanto eles fizeram com os gibeonitas, né, esse episódio aconteceu logo após a vitória de Israel em sua renovação de aliança com Deus. Porque presta atenção, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. E quem tem aliança com Deus tem que estar próximo do altar. Né? Tudo que você vai fazer na vida, você tem que tomar conselho do altar. Você tem que pesquisar com Deus se você deve ou não fazer. Né? E Israel, eles eram assim, eles foram invadir a cidade de Jericó, eles pediram a opinião de Deus, né? E Deus deu para eles a opinião dele, e Deus ainda deu as táticas de invasão para eles sair invicto nessa batalha. E eles foram então, atravessaram o Rio Jordão, ou seja, depois que eles saíram do Egito, eles derrubaram as muralhas de Jericó, né, que foi a primeira vitória que eles obteram. E depois, a segunda vitória que eles iam obter, eles não pediram opinião para o altar. Eles não pesquisaram a Deus se deveria realmente ir. Josué apenas mandou alguns dos espias espionar a terra de Ai, se poderia eles avançar e atacar, né? E o que foi indicado para ir lá voltou com a informação de que 3.000 homens dava para invadir a cidade de Ai, porque eles eram bem pouquinho. Só que a habilidade, a estratégia, a tática de guerra, por mais bem montada que ela seja, a opinião mais bem formada e o conselheiro mais bem aconselhado que ele tenha aplicado o seu conselho sem pesquisar o altar de Deus dá errado, né? Então, eles voltaram derrotados, perderam muitos homens na guerra contra Ai. Aí que eles foram pesquisar o altar de Deus. Por que da derrota? Por que que Deus não foi com eles? Né? Por que que não pesquisou antes? Né? E pesquisaram, e Deus deu a senha, né? Foi por causa do Acã, né? E da família de Acã. Então eles terminaram o Acã, invadiram a cidade de Ai, rebentaram o povo de Ai, acabou com eles, e agora eles tinham o Rio Jordão. E eles param diante do Rio Jordão. Naquela época estava chovendo muito, e o Rio Jordão estava na época de cheia, né? Não tinha como eles atravessar o rio. Estava muito cheio. A nado ia todo mundo morrer. E a barco, a embarcação, todo mundo também ia perder suas embarcações, porque a enchente estava muito forte, né? Então eles pesquisaram novamente o altar, né? E Deus
deu a dica para eles: pega os levitas, os filhos de Coate, né? Eu quero falar um pouco sobre os filhos de Coate. Israel, eles tinham uma tribo específica para louvor, para tocar no altar, para tocar hinos, né, para cantar e para tanger instrumento, que tinha que ser da tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó, né? E Levi, ele teve 3 filhos. Um dos filhos de Levi foi Gerson, o outro foi Merari e o outro foi Coate. Esses 3, eles eram aptos a tocar, a carregar a arca, a se aproximar do altar, né? E eles pesquisaram a Deus e Deus falou: põe os filhos de Levi na frente e vai adiante. Aí o povo, que era um povo estrangeiro, ficava pensando: mas o rio está em cheia. Ainda que haja um milagre igual houve no Mar Vermelho, a roupa desse sacerdote vai ter que sujar. Porque eles vão ter que pisar na lama. E eles não podiam andar com a roupa suja. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. Só que aí Deus surpreendeu todo mundo. Deus falou assim: vai passar todo mundo de pé a seco. E eles passaram, meus irmãos. E chegou do outro lado, né? Que eles chegaram do outro lado, eles esqueceram novamente do altar. Eles não consultavam mais o Senhor, né? Começou a faltar oração da parte dos líderes de Israel, né? E novamente começou a resultar uma crise, né? Porque os gibeonitas, eles eram parte dos confederados, dos inimigos que temiam a invencibilidade de Israel, que decidiram buscar a paz por meio de estratégia ardilhosa, né, de planos. Eles se disfarçaram de viajante que tinha vindo de longe, né, e pediram para fazer um tratado de paz, ou seja, uma aliança com Israel. E como Israel não tinha pesquisado o altar, Israel não tinha buscado a Deus, Josué e os seus líderes, que não consultaram a Deus sobre a aliança, eles caíram no truque, né, de um pacto. Meus irmãos, mas aquele pacto ali não foi um pacto assim, vamos dizer, armadilha de Satanás. Porque o que acontece? Deus, ele não estava preocupado com mentira, que é essa mentira que eles entraram. Deus, ele não estava preocupado com pão e bolorento. Deus, ele não estava preocupado dessa nação ser uma nação estrangeira, né? Porque Deus, ele tinha falado com Josué, quando entrasse na terra, que não era para se pactuar com uma nação estrangeira, né? Mas Josué, ele não pesquisou o altar, né? E Deus não estava preocupado com toda essa farsa dessa nação estrangeira. Deus estava preocupado com o altar. O fogo do altar estava apagando, né? E a Bíblia diz em Levítico 13:13, Levítico 6:13, que o fogo tinha que arder continuamente no altar. O fogo do altar não podia apagar. E esse altar somos nós, meus irmãos. Nosso fogo do Espírito de Deus na nossa vida não pode apagar. Nós não podemos perder a perspectiva de ter fogo no nosso dia a dia, na nossa adoração, no nosso culto, no nosso trabalho. Aonde quer que nós chegarmos, nós andarmos, o fogo do Espírito Santo tem que estar aceso, né? E quando Israel descobriu que os gibeonitas vieram de perto,
Eles foram enganados por um povo que morava bem do lado. Era 3 dias de viagem, chegava na terra deles, né? E eles ficaram indignados. E eles queriam quebrar o acordo. Mas Josué e os seus líderes conhecem o tratado sagrado, porque foi feito o nome do Senhor Jesus, um pacto. Apesar de não poder reverter essa aliança, né, e impor uma maldição, eles ficaram sem saída, né? Porque o pacto que Josué fez com os gibeonitas era um prego que ele bateu de cabeça para baixo. Esse pacto não tinha como se remover. Deus não remove pacto. Deus não quebra aliança. Então, a única coisa que ele teve que fazer, ele falou assim: traz o machado. Na hora que ele falou, traz o machado, todo mundo ficou preocupado o que ia acontecer ali naquele momento. Ele virou e falou assim: traz o cântaro de água. E trouxeram o machado e o cântaro de água. E naquele momento, Josué, ele falou: a partir de hoje, vocês vão ser os nossos escravos. E vocês não vão deixar faltar o fogo no altar e nem vai deixar faltar a lenha. Nem vai deixar faltar a água nos cântaros. E esse episódio, meus irmãos, ele nos ensina a importância de consultar a Deus em todas as decisões importantes das nossas vidas. Essa passagem nos mostra a graça de Deus em transformar a maldição em bênção. Por quê? Porque no livro de Josué, no capítulo 9, no versículo 3, 9 do versículo 1 até o 3, diz assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, e toda a costa grande do mar, de frente ao Libano, os heteus, amoreus, cananeus, fariseus, heteus, jebuseus, eles se ajuntaram, né? Eles se ajuntaram com um acordo para pelejar contra Josué e contra os moradores de Gibeão. Ou seja, os gibeonitas iam ser atacados por 5 reis. Por mais que eles fossem valentes, eles não iriam prevalecer, né? Para os inimigos, eles não tinham nada a oferecer, né? E assim somos nós chegamos na casa de Deus, chegamos mentindo, chegamos na casa de Deus fumando, chegamos na casa de Deus trapaceando, chegamos na casa de Deus visitando casa de festa, balada, fazendo quadradinho de 8 nas festas, né? Porque a palavra diz: vinde como estáis, né? Vinde todos vós cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vim até a casa de Deus é uma ordenância divina. Jesus ordenou isso. Todos têm que ir, independente da forma que se encontra. Mas, quando chega na casa de Deus, algo é trocado, meus irmãos. Porque aquele povo que não tinha valia para ninguém, agora eles receberam um crachá, ou seja, uma identificação. Quem eram eles? Eles eram responsáveis para manter o fogo do altar santo aceso.
Eles eram responsáveis em trocar as águas da pia de bronze, onde o sumo sacerdote lavava os pés e as mãos para se purificar, e que também lavava as ofertas. Então, preste atenção nessa mensagem. E no livro de Josué, no capítulo do 4 até o 7, fala da enganação dos gibeonitas. Só que no capítulo 9, do versículo 8 até o 13, fala do perigo de confiar na aparência das coisas, né? Por isso que eu falo que os irmãos têm que estar inseridos no ensinamento, têm que estar lendo a Bíblia, têm que estar buscando conhecimento, porque tem muitas pessoas que falam bonito. Tem muitas pessoas que relampejam dentro da igreja. Só que se você tiver a orientação dos céus, se você tiver inserido na palavra de Deus, inserido na santificação, inserido no poder de Deus, você não será enganado facilmente, né? E nós vemos que Israel não estava dando credibilidade para as revelações de Deus, né? Então, no capítulo 9 de Josué, do versículo 16 ao 17, eles então agora descobrem que essa era uma nação que morava ali, pertinho, né, que fazia parte da terra de Canaã, né? E eles descobriram que eles foram enganados. Só que no capítulo 9, do versículo 18 e 19, começa a falar da importância de honrar a promessa. Porque no capítulo 9, no versículo 20 até o 27, já trata da misericórdia de Deus em meio à desobediência humana, né? Essa reflexão, meus irmãos, de Josué capítulo 9, nos nossos dias, ela nos mostra a consequência da falta da orientação de Deus, né? Porque no capítulo 9 de Josué, o livro de Josué ele representa a aliança entre Israel e os gibeonitas, né? Através desse plano astuto de engano, né? E no capítulo 9, no versículo 1 até o 9, nos informa que os reis, né, os amoreus, os cananeus, eles foram e formaram uma aliança para lutar contra Israel, para tentar parar Israel. E essa aliança, ela é representada em 3 grupos de reis, que eram os reis das montanhas, que eram os reis das planícies e que eram os reis das costas. A formação de uma aliança entre 3 inimigos era uma tática naquela época que visava aumentar a chance de sucesso em batalha contra um inimigo comum. Entretanto, meus irmãos, esta aliança ela não foi suficiente para unir forças, né? Forças inimigas que iria levantar contra Israel. Primeiro, Deus ele dá estratégia para o povo de Israel, para Josué atacar Jericó, né? Depois Deus ele enche a mente do povo de Israel de revelação e mostra como enfrentar o povo de Ai, né? Porque eles haviam quebrantado, porque eles tinham errado a primeira vez e agora eles buscaram resposta de Deus. No versículo 2 do capítulo 9 de Josué, ela nos fala de uma narrativa e ela nos diz sobre os habitantes de Gibeão,
né? Gibeão era uma cidade cananita e eles decidiram adotar uma estratégia diferente em relação a Israel. Eles decidiram a buscar uma aliança com Israel por meio da astúcia, do engano. Ao invés deles subirem contra Israel, ele sabia que não seria capaz de enfrentar Israel numa batalha. E assim eles montaram ali uma estratégia. Só que aquela estratégia já era plano de Deus. Porque no versículo 3, no capítulo 9, no versículo 3, nós vemos o importante que nós vemos nesse capítulo é notar que os gibeonitas decidiram buscar a paz. E a paz, quando você busca ela está apta para poder te atender, né? E eles buscaram a paz com Israel e eles conheceram a superioridade militar de Israel, né? Porque ele soube que não seria capaz de vencê-lo na batalha. Né? Esta atitude é um exemplo de sabedoria, é um exemplo de prudência, é um exemplo de constante atitude de positividade. Porque os reis inimigos, eles preferiram lutar contra Israel. Porém, Gibeão ouviu o que aconteceu, né? E olha que eles nem sabiam quem era Israel. Sabe quem que pregou a palavra para eles, ensinou eles quem era Israel? Foi o rei de Jerusalém, um tal de Adoni-Bezeque, né? Que era o rei de Jerusalém. E ele começou a contar para os gibeonitas o que Deus tinha feito a favor de Israel, né? E em resumo, esse trecho de Josué nos mostra que a astúcia e o engano do inimigo, ele pode até apresentar de forma inesperada. Mesmo quando nós pensamos que estamos em momentos de vitória, de segurança espiritual, nós devemos sempre buscar a orientação de Deus e ser vigilante em relação aos planos das artimanhas do inimigo. Além disso, meus irmãos, esse episódio, ele nos ensina sobre a importância da sabedoria e também da prudência em lidar com situações difíceis sobre a necessidade de buscar a paz. Mesmo em circunstância adversa, nós temos que buscar a paz, né? E nós vemos que o engano desses gibeonitas, né, no capítulo 9 do livro de Josué, essa aliança de Israel com os gibeonitas, né, por meio dos planos da astuta do engano, o versículo 4 e o versículo 7 nos mostra como os gibeonitas conseguiram enganar e ludibriar os líderes de Israel, obtendo a aliança desejada que eles tanto almejavam. Porque no versículo 4, nós vemos os gibeonitas que elaboraram um plano para enganar Israel. Eles vestiram de roupas velhas, eles vestiram de roupa estragada, eles levavam pão mofado, vinho velho, o odre remendado. Eles fingiram de ser viajante que vinha de uma terra distante para fazer, meus irmãos, um tratado de paz com Israel. A estratégia dos gibeonitas foi muito astuta, porque eles conseguiram enganar os líderes de Israel, né? Ao fingir que eles eram de uma terra distante,
que não havia ouvido falar de Israel, das vitórias de Israel, nem sobre Jericó, nem sobre Ai, nem sobre o Jordão. Eles fingiram que não sabia de nada disso. Só que no versículo 5 nós vemos que os gibeonitas, eles apresentam a Josué como embaixadores de uma terra distante, né, que pode parar e fazer um trato de paz com eles, né? Podia mostrar ali que eles eram aptos de se pactuar com Israel. E eles mentem para Josué dizendo que ouviram falar do poderoso Deus de Israel. E eles representam como servo de Israel, né? A intervenção dos gibeonitas era de evitar a destruição que Israel havia de afligir na cidade dos cananitas para obter a proteção de Israel em caso de conflito na cidade. Eles sabiam que o Josué estava debaixo de um mandato de Deus, que Deus tinha mandado ele possuir a terra de Israel. E ele sabia que ninguém que colocasse no caminho de Israel ia prevalecer. Então o que aconteceu? No versículo 6, Josué, o líder de Israel, ele questiona os gibeonitas sobre as suas identidades, né? Sobre as suas origens. E ele pergunta por que os gibeonitas vieram até Israel, como eles poderiam ter ouvido a falar de Deus de Israel, se eles vinham de uma terra tão distante, né? Entretanto, os gibeonitas, eles continuando a mentir. Eles ficaram permanentes na mentira, afirmando que era viajante, que tinha viajado de um espaço longo, de uma longa viagem, né? Que desejava fazer um tratado de paz com Israel. Só que no versículo 7, o Josué e os líderes de Israel decidem aceitar essa proposta do gibeonita e faz o tratado de paz com eles. Só que ali eles deveriam consultar a Deus primeiro. Eles nem pedem a orientação de Deus antes de fazer o acordo com os gibeonitas, né? E nós vemos aqui que eles confiaram na aparência, na palavra que os gibeonitas estavam dando. Esse é um erro que custaria caro para Israel, pois os gibeonitas eram, na verdade, de uma cidade bem próxima que estava dentro das terras de Canaã. Deus havia ordenado para Israel destruir todas as nações que estavam dentro daquela terra e possuir a terra. Meus irmãos, esse episódio nos ensina sobre a astúcia do inimigo, que muitas vezes ele se apresenta de uma forma sutil, ele se apresenta de uma forma enganadora. Ele também nos alerta sobre a aparência e a importância de buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões. É importante, meus irmãos, em vez de confiar na nossa própria sabedoria, em vez de confiar no nosso próprio discernimento, além disso, esse episódio nos mostra a importância de ter a integridade, da honestidade em relação a nós com outras pessoas, né? Que falta poder para trazer uma consequência grave vindoura, né? Porque, por exemplo, você tem que pesquisar Deus antes de tomar decisão. Isso é verdade. Mas se você deu a sua palavra, né? Se você fez um pacto, você fez uma aliança, se você fez um tratado, né?
E se você não cumpriu com esse tratado, você está violando a lei de Deus. Nós vemos aqui no livro de Josué, no capítulo 8, no capítulo 9, do versículo 8 ao 13, o perigo de confiar nas aparências, nas coisas que são notórias, que nós notamos, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria finalidade de discernir. O versículo 9 do livro de Josué, nós vemos aqui a aliança entre os gibeonitas, e essa aliança, ela nos mostra no versículo 12, que os gibeonitas, eles revelam que ouviram falar das vitórias de Israel. No 13, Josué e os líderes de Israel aceitam e faz com eles um pacto. E no 14 e no 15, nós vemos a reação de Josué e dos líderes quando descobriram que eles foram enganados. E nesse tempo aqui, os líderes de Israel perceberam que foram enganados pelos gibeonitas e ficaram indignados, com a situação que Deus ali acaba de deixar eles abrir os olhos e entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque eles não consultaram Deus antes de fazer essa aliança. E no versículo 15 destaca a razão principal da falha de Israel acerca desse episódio. Então, meus irmãos, o que Deus veio nos mostrar através dessa passagem? Que todos que chegou até a casa de Deus chegou debaixo de mentira. Talvez nós olhe para os gibeonitas e fala assim: nossa, que povo safado, que povo sem vergonha, mentiroso, que povo, na linguajar de hoje, que povo pilantra, que povo mais sorrateiro. Só que se nós formos olhar a fundo, esse povo é nós. Esse povo, eles representam a nós. Porque como que nós chegamos na casa de Deus? Nós não chegou lá mentindo. Nós não chegou lá fingindo de coitadinho, fingindo que estava todo torto, todo, A gente queria que alguém olhasse para a gente com um olhar de misericórdia e fizesse com nós um tratado de paz. E Jesus, ele atendeu esse pedido, porque Josué significa Jesua. Jesua, Jesus. E Jesus, ele entendeu a nossa petição, mesmo que foi de uma forma mentirosa, mesmo que foi de uma forma sorrateira, mesmo que foi de uma forma desleal. Mas Deus, ele leva todas as pessoas até a casa de Deus para trocar a identidade. Porque quando eles chegaram lá, e quando Israel descobriu, quando Josué descobriu, e quando os líderes de Israel descobriu que era mentira, que eles tinham usado de engano, ficou todo mundo irado com eles. Ficou todo mundo querendo fazer justiça com a própria mão. Só que na hora que eles foram para cima com tudo dos gibeonitas, Josué parou na frente e falou assim: opa, espera aí. Nós fizemos com ele uma aliança. Nós fizemos uma aliança com eles. Nós não podemos invalidar a aliança. Nós não podemos quebrar o pacto que nós fizemos com eles. Então vamos trocar o nome deles. Vamos tirar esse nome de mentiroso do cargo deles, da identificação deles, e vamos colocar na identidade deles um cargo que será um cargo que durará para sempre. Qual que é o cargo, Josué? Rachadores de lenha e carregadores de água.
né? Quem era mentiroso, quem era inútil, quem não servia para nada, agora recebeu um cargo de trocador, rachador de lenha para trocar a cinza do altar em lenha, para acender o fogo do altar e para servir a água na bacia de bronze, né? Então eles viraram servos do Senhor. Eles viraram homens que foram no meio da maldição, mas Deus trocou essa maldição em bênção, né? E aí, o que aconteceu na sequência? Os 5 reis que estavam projetando atacar Israel descobriram que os gibeonitas tinham feito um tratado de paz com Israel. O nosso inimigo, ele vai descobrir quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Quem é mentiroso, falso, quem usa de engano e não consegue se pactuar com Josua ou com Josué, vai continuar na mentira, vai continuar na farsa, vai continuar nas impurezas e não vai conseguir se pactuar com o altar. Agora, quer mudar de vida? Quer mudar de nome? Quer mudar de identidade? Aproxima do altar. Aproxima do altar, porque no altar tem fogo. E o fogo do altar, ele não vem para desintegrar, ele vem para limpar. Ele vem para renovar os pactos, para renovar as alianças, para renovar os tratados de paz. O altar, ele vem para nos limpar. Se você quer continuar na mentira, é você afastar do altar. Porque quando você afasta do altar, a artimanha volta. A mentira volta. A trapaça volta. Mas quando você aproxima do altar, o fogo do pacto de Deus, ele tem um compromisso conosco. Deus, ele tem uma aliança conosco. Sabe o que aconteceu? Os reis descobriram que os gibeonitas tinham feito um pacto com Israel. E eles, ou seja, os 5 reis, eles juntaram, agruparam esses 5 reis e falaram assim: vamos varrer os gibeonitas do mapa? Só que alguém ouviu esse tratado de paz que os reis fizeram entre eles para pegar os gibeonitas. E o que os gibeonitas fez? Enviaram um mensageiro até Josué. E falaram com Josué: Josué, nós fizemos um pacto com você. Nós fizemos um pacto com Israel. Nós fizemos um pacto diante de Deus. Agora, Josué, nós estamos na mira dos nossos inimigos, que vem em uma manada tão grande de inimigos que parece gafanhoto, eles vêm para nos varrer do mapa. Aí Josué conversa com os líderes de Israel e fala: olha, o nosso tratado de paz com eles não pode ser invalidado. Nós vamos levantar e nós vamos pelejar e nós vamos defender a causa dos gibeonitas. Né? E a palavra de Deus fala que Josué, ele foi para defender a causa dos gibeonitas. Por quê? Porque os gibeonitas tiveram um pacto, um tratado de paz com Jesua, ou com Josué. Os gibeonitas, eles viraram encarregados de carregar água para a bacia de bronze e rachar lenha para manter o fogo do altar aceso. Não sei se você já entendeu o que Deus está querendo falar contigo nessa palavra. Deus está falando que quando você tem um compromisso com o altar de Deus, enquanto você trabalha na casa de Deus, na obra de Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você está disponível para Deus, Deus se encarrega
de se disponibilizar para entrar nas suas batalhas. Então Josué ele juntou o seu exército e eles desceu para o vale da batalha. E na hora que chega no meio do vale, a batalha começou a se atracar. E os 5 reis com seus exércitos atacou os gibeonitas juntamente com Israel. E na hora que Josué olha assim, vê que a batalha estava mais para o lado do inimigo do que para o lado de Israel. Na hora que ele percebe isso, sabe o que ele faz? Ele olha para cima e fala assim: sol, para, lua, retém. E o sol parou e a lua se reteu, parou. Você acha que Josué estava querendo mostrar autoridade sobre o sol, sobre a lua, sobre os astros? Claro que não. Josué estava debaixo de uma ordenância. Deus tinha mandado ele ir e tomar a terra de Canaã, porque Deus era com eles. Então Josué ele não estava ali de uma forma aleatória naquela batalha. Josué estava debaixo da obediência. E você acha que o parar do sol e o parar da lua, aquilo ali foi algo para causar admiração nos inimigos de Israel? Claro que não. O sol parou, porque na hora que o sol parou, a terra ficou travada. O tempo não rodava. O tempo o relógio não rodava. Na hora que a lua parou, ela parou também os movimentos da terra. A terra ficou parada. A terra ficou parada. Mas você acha que o céu parou? Claro que não. O céu não para, meus irmãos. O mundo pode estar em guerra. O mundo pode estar em paralisia. O mundo pode estar em perdição, mas o céu continua santo. O Deus de Israel continua sendo o Deus de todos os momentos da nossa vida. Ele continua sendo o Senhor da nossa história. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim: eles fez um pacto com vocês, Josué. Então eu vou entrar nessa batalha para defender a causa deles. A Bíblia nos diz que Deus começou a chover saraiva, pedra. Começou a cair pedra do céu. E Deus ele tem uma mira tão boa, que a batalha estava travada. Estava todo mundo misturado, Israel, gibeonita, os hebreus, tudo misturado. Sabe o que aconteceu? A pedra só pegou nos inimigos de Israel. Só pegava em quem era inimigo de Israel. Os gibeonitas não tomou uma tijolada, uma pedrada. O povo de Israel não tomou uma pedrada. A pedra só caiu contra os inimigos da nação. Então deixa eu ser profeta nessa noite. Deus ele vai se levantar a seu favor. Deus ele vai se manifestar sobre a sua causa. Se você fez um tratado de paz com Deus, se você se aproximou do altar de Deus, se você tem boa intenção de trabalhar na casa de Deus, saiba, meus irmãos, que os céus estão se movimentando. A terra se para, a terra fica sem movimento, mas o céu continua movimentando. A mão de Deus continua trabalhando. O poder do Espírito Santo continua jorrando. O fogo que você tem alimentado no altar continua queimando. A água que você tem colocado na bacia de bronze continua purificando. Então deixa eu te falar uma coisa, não pare. Não pare. Você que fez um tratado de paz com o Senhor não está interessado como você chegou. Porque todos nós chegamos do mesmo jeito. Mas o Senhor quer saber o que você tem dali por diante. O que você pode oferecer para o altar. Eu não estou falando dinheiro. Eu não estou falando ajuda financeira.
Eu estou falando da sua vida. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você oferece um culto racional para Deus, quando você se disponibiliza a ser portador da presença de Deus, carregador de lenha, para acender o fogo de Deus, Deus se encarrega em entrar nas suas batalhas. Você não precisa citar o nome dos seus inimigos. Você não precisa mostrar para Deus quem que está fechando porta para você, porque Ele é dono da porta. E ele é muito mais do que isso, Ele é dono da chave. Porque se a porta não tiver chave, como é que ela pode fechar? A chave está na mão dele. E a chave passa a estar nas suas mãos quando você assume um compromisso com o altar. Sabe o que fala em São Mateus 18:18? Que a chave do reino foi entregue nas suas mãos. O que for ligado na terra será ligado no céu. Então nessa tarde, nessa noite, Deus está te orientando que o compromisso com Deus, ele não tem quebra. Você fala, eu não vou ser mais cristão, eu quero mudar de religião. Você pode até mudar, só que a aliança de Deus não vai se quebrar. Você pode até querer distorcer, ou você pode até querer romper a aliança com Deus, mas Deus, ele não rompe a sua aliança conosco. Aonde você estiver, Deus vai te pegar. Deus vai tratar com você e vai mudar a sua sina. Deus vai mudar a sua sina. Nem que Ele tenha que mandar uma tempestade. Nem que Ele tenha que levantar uma nação inimiga. Nem que Ele tenha que lançar sobre você uma doença ou enfermidade. Mas que Ele vai te alcançar, que Ele vai te achar, Ele vai. Porque Ele não invalida pacto. Ele não invalida aliança. Essa foi a palavra que Deus me deu nessa noite. E aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor Deus permaneça a falar em cada coração para a glória de Deus.